aceitei Jesus, e agora? Quando você aceita Jesus, a sua vida passa por uma transformação. E esse momento de entrega ao Senhor é só o começo. É um ponto de partida. E Deus tem uma expectativa sobre você. Ele quer que você cresça, evolua e viva em sintonia com o propósito dele para sua vida. Quando a gente aceita Jesus, algo acontece no nosso espírito. A Bíblia diz que a gente é feito de corpo, alma e espírito. E é no seu espírito que o Espírito Santo começa a habitar. E esse momento espiritual faz de você uma nova criatura. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso. No entanto, a gente ainda carrega desejos, hábitos e pensamentos que precisam ser alinhados à nova realidade. E a gente precisa passar por uma espécie de metamorfose para que a nossa vida reflita essa nova natureza. O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a gente precisa renovar nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, como é que eu posso fazer isso? Primeiro, leitura e estudo da Bíblia. Você precisa ter uma leitura constante. Você precisa ler e ter um entendimento e aplicar as verdades bíblicas no seu dia a dia. Outra coisa, oração e intimidade com Deus. Converse com Ele, exponha os teus desafios e permita que Ele molde o seu coração. E não menos importante, vá e tenha comunhão com a igreja. Esteja em uma comunidade que pregue a palavra. Você precisa ir para uma igreja que tenha Bíblia no púlpito. Transformação profunda é quando existe Bíblia em abundância no púlpito. A doutrina bíblica sendo pregada. Isso vai renovar a tua mente. E quando você renova sua mente, você começa a alinhar suas emoções, seus pensamentos e suas vontades com a sua nova identidade em Cristo. Isso significa deixar de ser refém de sentimentos inconstantes e começar a viver uma vida fundamentada nas promessas de Deus. E como que é o processo de se tornar como Cristo? Ser um imitador de Cristo. Em Hebreus 10:14, ensina que Jesus, por meio do seu sacrifício, nos aperfeiçoou no Espírito. Mas que a gente está num processo contínuo de santificação. A gente precisa passar por uma jornada de crescimento espiritual. E esse processo requer obediência à palavra, entrega constante e perseverança. Então, a cada dia, escolha seguir os princípios bíblicos. Renda as suas vontades e sonhos a Deus, permitindo que Ele molde o seu caráter. E mesmo diante aos desafios, continue constante e buscando ao Senhor. E agora falando sobre contemplar a glória de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, explica que ao nos aproximarmos de Deus e nos expormos à sua presença, somos transformados à sua imagem de glória em glória. E esse processo de transformação acontece quando a gente passa tempo em adoração e comunhão com Deus. Quando a gente busca a glória dele em todas as áreas da nossa vida. E também quando a gente vive sendo guiado pelo Espírito Santo, permitindo que ele transforme o nosso interior. Tá, mas o que eu faço agora? Desenvolva a sua salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos ensina a desenvolver a salvação com tremor e temor. Isso significa que a gente tem que trabalhar continuamente para que a nossa vida reflita o que Deus já fez no nosso espírito. Proclame a sua nova identidade. Declare as verdades bíblicas sobre quem você é. Eu sou filha de Deus, eu sou mais que vencedora, eu sou uma nova criatura. Viva no propósito de Deus. Isso é muito importante. Descubra e cumpra o chamado que Deus tem para a tua vida. Isso acontece quando a gente busca intimidade com Ele e começa a servi-lo com os dons que Ele nos deu. Assuma os compromissos com Deus. Aceitar Jesus significa começar a viver com propósito, assumindo compromissos que fortalecem a caminhada com Ele. O batismo, por exemplo, é um ato público, simboliza a morte da sua vida antiga e o início de uma nova vida com Cristo. Não é só uma cerimônia, mas é um testemunho da sua fé e obediência. Além disso, siga uma vida de oração. Jesus nos ensina que a oração é uma conexão direta com o Pai. E é através da oração que principalmente você agradece a Deus, você apresenta os seus necessidades e ouve a voz de Deus. Dedique tempo diário à oração. Mas você pode ao longo do dia ficar falando com Deus tranquilamente. E assim como Jesus discipulou os seus seguidores, você também precisa ser ensinado e ensinar. Busque alguém mais experiente na fé para caminhar do seu lado, para te ensinar, para te ajudar. E ajude outros a crescerem espiritualmente também. É importante a gente falar que quando a gente aceita Jesus, os desafios não desaparecem. E você pode e você vai encontrar dificuldades pela sua fé. Contudo, Deus promete estar com a gente em todas as nossas batalhas. E como é que eu vou lidar com esses desafios? Resista às tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, afirma que Deus sempre dá uma saída para as tentações. Peça sempre ao Espírito Santo força e discernimento. Não desista diante das lutas. A caminhada com Cristo exige perseverança. E lembre-se que mesmo em meio às tribulações, Deus está moldando o seu caráter. Fortaleça-se em Deus. Leia Efésios 6 e vista-se de toda a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Para conseguir resistir aos ataques do inimigo. Quando você aceita Jesus, você não é só chamado a viver com Ele, mas também a levar outros a conhecê-lo. A grande comissão, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20, nos chama a fazer discípulos de todas as nações. Você pode compartilhar a sua fé. As suas atitudes e o seu testemunho falam muito sobre o amor de Deus, e com palavras, testemunhe sempre o que Deus tem feito na sua vida. É importante a gente falar também sobre vivermos em comunidade. Assim como uma brasa não pode se manter acesa sozinha, a sua fé se fortalece ao caminhar com outros cristãos. Lembre-se que a jornada cristã não é feita pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. Ele é o seu consolador, a sua força e o seu guia. Busque um relacionamento íntimo com o Espírito Santo por meio da oração, da adoração e da submissão à vontade de Deus. E lembre-se que Deus tem um chamado único para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, afirma que ele tem planos de esperança, paz e futuro para você. Leve a mensagem de salvação aonde você estiver. Isso é muito importante. E eu acho que esse vídeo já ficou muito longo, mas só pra concluir, lembre-se sempre que aceitar Jesus é o início de uma nova vida. Agora você é chamado a viver de uma forma transformada, renovando sua mente e permitindo que Deus opere em você e através de você. Então permaneça firme, exponha-se à palavra de Deus e contemple a sua glória. E deixe o Espírito Santo que habita em você ser revelado ao mundo. Então até o próximo vídeo. Tchau!